Segunda questão. O problema da fiscalização e da transparência da gestão da Fundação para as Comunicações Móveis. O Sr. Engenheiro falou nas auditorias que o Tribunal de Contas pode fazer, pois com certeza. E falou na auditoria externa que há de aparecer pela FCM, que há de estar a ser feita. E falou no ROC, que aliás parece que são dois, que andam, acompanham e que assinam os relatórios de contas, assinam aquilo. Mas não falou em fiscalização prévia nenhuma. Nem na prestação de contas em termos públicos. Eu queria perguntar de forma muito concreta se o Sr. Ex-Ministro, Engenheiro Mário Lino, acha normal que seja preciso o Tribunal de Contas decidir fazer uma auditoria ou, para esse efeito, a Assembleia da República promover o inquérito parlamentar para que sejam apresentadas as contas e os contratos deste programa. Aliás, o Sr. Engenheiro deve lembrar-se que o relatório e contas de 2008, que se reporta aos últimos 3 meses do ano e que foi apresentado em setembro do ano passado, o relatório e contas, como já foi dito aqui e demonstrado abundantemente, só trata praticamente de despesas correntes e de funcionamento. E quando em junho do ano passado lhe perguntei eu, e era o Sr. Ministro das Obras Públicas, lhe perguntámos pelas contas do programa E-Escolas, pelas contas do programa E-Escolas e da Fundação, o senhor respondeu, dentro de poucas semanas sai o relatório e contas. Aguardem um bocadinho que iam ter essas contas todas. Ora bem, o relatório saiu no fim de setembro, não foi poucas semanas, mas pronto, isso para agora não conta muito, saiu e não diz nada sobre as contas do programa E-Escolas. E eu pergunto ao Sr. Engenheiro se é esta a transparência que o senhor nos prometeu. Porque é preciso um inquérito parlamentar e uma auditoria do Tribunal de Contas para que venham cá para fora as informações que durante meses e meses íamos colocando e o senhor dizia, espere umas semanas que isto já vem. E, portanto, gostava de um esclarecimento que o senhor pudesse dar em relação a esta matéria. Finalmente, sobre a questão da própria gênese do programa E-Escolas. Questões também muito concretas que eu gostava que o senhor pudesse trazer com o seu testemunho e com a sua recordação. Apesar das várias abordagens que aqui se têm feito, falta, pelo menos a nosso ver, clarificar esta situação quase meramente cronológica. Como surgiu a ideia do programa E-Escolas? Da parte de quem? Em que circunstâncias é que surgiu esta proposta? Quem é que a apresentou? Nós ficamos com a ideia de que há 2 caminhos que não são paralelos porque se encontram mais à frente. Que é o caminho do programa E-Escolas e é o caminho do fundo que havia de ser fundação. Ou das várias fundações que depois acabaram por ser só uma. Não é? E estes 2 caminhos que se encontraram em 2007... Em relação a este percurso de cada uma delas, era interessante que o Sr. Engenheiro nos trouxesse o testemunho de qual foi exatamente o ponto, digamos assim, de gênese deste programa. E era interessante que trouxesse esta ideia de em que ministério nasceu o E-Escolas. A ideia que nós temos é que foi no seu ministério na altura. E falou depois no papel importante que o Ministério da Educação teve no E-Escolinhas, quase 2 anos depois. Eu quero perguntar porquê é que foi só nessa altura. Porquê é que o Ministério da Educação não teve um papel mais destacado do que acabou por ter e só mais tarde foi recuperada a sua intervenção mais concreta quando era um projeto voltado para a educação, para os estudantes, para os professores, nomeadamente. E, portanto, em que âmbito do seu Ministério, confirmando-se que foi no seu Ministério que nasceu este projeto, em que contexto é que surgiu esta proposta? Quem foi que calculou os 390, e esta é uma questão concreta que eu penso que valia a pena esclarecer, quem foi que calculou em 390 milhões de euros o montante que o senhor aqui citou, correspondente aos custos para os operadores em relação ao programa E-Escolas? E, já agora, se foi feita a estimativa do reverso dessa análise, ou seja, se foi feita a estimativa do que viria a ser, ou poderia ser, a receita ou o benefício para os operadores em resultado da contratação de novos clientes, vou terminar, Sr. Presidente, aliás, centenas de milhares de novos clientes para a ligação de banda larga móvel. Porque muitas destas famílias que aderiram ao programa E-Escolas já tinham internet em casa e na escola havia ligação wireless. Mas foram obrigadas a contratar para ter acesso ao E-Escolas, porque senão não havia computador para ninguém.
tinham que ter a ligação de banda larga móvel, contratada com os operadores. E essas centenas de milhares de pessoas que passaram a ser novos clientes destas operadoras, para além dos custos que evidentemente estariam associados a esta operação para os operadores, havia custo, mas haveria benefício. Eu pergunto se essa estimativa foi feita e em que termos é que foi calculada no âmbito do Ministério. Muito obrigado, Sr. Presidente.